Então, boa noite a todos, boa noite os meus amigos, meus colegas que estão aqui chegando à nossa live. Muito obrigado por acompanharem aí a programação do Fonagem. Para nós é um grande prazer ter essa oportunidade de estar aqui interagindo com os nossos colegas do Fórum Nacional dos Juízes de Competência Empresarial. Para aqueles que ainda não conhecem, o Fonagem é o Fórum Nacional dos Juízes de Competência Empresarial. É um grupo, é um fórum de juízes que atuam, que têm competência para atuar na área empresarial, na área falimentar. Nós somos hoje 132 juízes permanentemente conectados, em permanente contato, trocando experiências, trocando ideias, e o objetivo do Fonagem é justamente esse, é democratizar o conhecimento especializado, é melhorar de uma maneira mais uniforme o nível de atuação dos magistrados nessas áreas empresariais, que, de um lado, são menos frequentes e muito complexas, mas, de outro lado, têm um impacto econômico e social muito grande, né? A diferença entre um processo de insolvência bem gerenciado e um processo de insolvência mal gerenciado vai ser certamente sentido pela comunidade de maneira geral. Dependendo do tamanho da questão, uma cidade, um estado, ou até mesmo um país inteiro sofrerá as consequências disso. Então, a ideia do Fonagem é justamente essa, é compartilhar esses conhecimentos, uniformizando procedimentos e criando, portanto, uma maior segurança jurídica, uma maior previsibilidade decisória, fazendo com que, pelo contato permanente dos juízes e pela troca de informações permanente dos juízes, as decisões em termos empresariais passem a ser mais uniformes no Brasil inteiro, pelo nivelamento de conhecimento de todos os juízes. Então, aqueles que atuam em grandes centros, em varas especializadas, e que têm uma experiência muito importante e destacada, têm a oportunidade de compartilhar com aqueles colegas que veem esses processos com menos frequência, compartilha essa experiência e, com isso, ajuda esses colegas a terem um desempenho semelhante também nos seus processos. Então, essa é a proposta. E o Fonagem, ele inaugura hoje, né, um novo programa, vamos dizer assim, podemos dizer, que é um quadro do Fonagem, é uma janela do Fonagem para fora da comunidade de juízes, né? Então, esse é um quadro em que nós vamos convidar juristas importantes na área empresarial para que eles venham à nossa casa e conversem conosco e troquem as suas experiências com todos os juízes. E o professor Cássio Cavalli foi o escolhido para inaugurar essa série de lives do Fonagem Convida. O professor Cássio Cavalli dispensa até apresentações, é um profissional altamente reconhecido no Brasil e no exterior, especializado em insolvência empresarial, autor de diversas obras importantes, eu diria até clássicas, né, na doutrina brasileira, professor de renome da Fundação Getúlio Vargas, agora da FGV de São Paulo, embora já tenha também passado pela FGV do Rio de Janeiro. E além disso, é um grande amigo e um grande companheiro de estudos, né? O professor Cássio me deu o privilégio e o prestígio de fazer o prefácio de uma das minhas últimas obras, que fala da constatação prévia e do método de suficiência recuperacional, um prefácio primoroso, certamente bem melhor do que o livro. Então, recomendo que leiam o prefácio do professor Cássio, onde ele traz ideias e discussões que realmente eu não esperava menos quando o convidei. E, aliás, isso nos dá o gancho de entrar na nossa conversa de hoje, né, que é o papel da jurisprudência no enfrentamento da crise empresarial, e notadamente num momento como esse de crise aguda pela qual passamos. A constatação prévia é uma criação jurisprudencial. E aí eu gostaria de, já nesse momento, passar a bola
para o professor Cássio Cavalli, para que ele nos conte um pouco qual a ideia que ele tem acerca do papel da jurisprudência na evolução, né, dos instrumentos de insolvência que hoje nós temos à nossa disposição e como é que isso vem acontecendo nesta evolução que nós observamos no Brasil e no mundo. Professor Cássio, conta um pouquinho para nós acerca desse tema. Bom, enfim, é uma honra estar aqui, é uma alegria, né, estar aqui. Eu agradeço as gentis palavras aqui. Isso só prova que a amizade encerra a suspeição, não tenho dúvida disso. E também, como posso ver aqui nos nossos amigos e colegas que ingressaram aqui na sala de conferências, que nos dão a honra aqui de participar dessa conversa, né? A doutora Anglizei, o professor Manuel Justino, tantos amigos queridos participando, né, desse nosso encontro hoje. E acho que é um encontro muito especial, é um encontro muito relevante, porque é mais uma etapa e mais uma iniciativa do FONAGEM, que já é um imenso sucesso, né, que já foi fundado há agora mais de um ano, enfim, que tem diversas iniciativas relevantes para a promoção aqui da discussão sobre matéria empresarial e da matéria de insolvência também empresarial. E eu creio que daí essa é uma boa, um bom início aqui já para se discutir qual é o papel da jurisprudência e da prestação jurisdicional na construção de instituições jurídicas que possam enfrentar a crise da empresa, né? Quer dizer, o que o juiz faz, né? O que a prestação jurisdicional tem, enfim, né? E qual o papel dessa atuação na construção das regras de recuperação. E aqui tem algumas abordagens possíveis e muito interessantes para que a gente possa discutir esse tema. E uma primeira abordagem é uma abordagem comparativa no tempo e no espaço, ou seja, da história do direito norte-americano. Então, como é que, de onde é que vem a recuperação judicial da Lei 11.101? E, enfim, como é que foi criada essa instituição? E o interessante é que todos nós pensamos que a recuperação judicial foi inventada por um legislador que teve num dia uma epifania iluminada e que escreveu todo um procedimento voltado à preservação de empresas e à promoção de interesses de credores, acionistas, fornecedores, enfim, e que o judiciário depois passou a aplicar apenas aquilo que o legislador imaginou. Mas, na verdade, não foi bem assim. A recuperação judicial de empresas, tal qual foi concebida nos Estados Unidos, depois legislada nos Estados Unidos e importada pelo legislador brasileiro em 2005, nasce no século XIX nos Estados Unidos pela atuação jurisdicional. É uma criação 100% da jurisprudência e da atuação criativa de magistrados, de magistradas, de advogados, advogadas, financistas, enfim, pessoas envolvidas com problemas de insolvência empresarial e comprometidas com a construção de soluções. E o interessante, e isso foi no século XIX, na segunda metade do século XIX, com o Instituto dos chamados Equity Receiverships, que, na verdade, apesar do nome aqui, significava o seguinte, quando uma empresa, à época, linhas férreas, que eram empresas socialmente relevantes e que deveriam ser mantidas porque traziam bem-estar para as pessoas de diversas maneiras e geravam riqueza, enfim. Então, havia aqui benefícios sociais a serem preservados. Essas empresas tinham dificuldades financeiras na segunda metade do século XIX e não havia lei de recuperação de empresas, não havia sequer lei de falências nos Estados Unidos. Ao longo do século XIX, houve algumas leis de falência que vigoravam por 2 anos, daí havia a revogação da lei, daí ficava 20 anos sem ter lei nenhuma, enfim. E o que se tinha nos Estados Unidos era Código de Processo Civil, e com 2 tipos de regras, naquela época, que equivalem à nossa penhora de empresa e penhora de faturamento, e um concurso especial de credores em execução hipotecária. Então, o que se fazia nos Estados Unidos para tentar resolver um problema concursal e reorganizar empresas e não liquidar empresas? Um credor não garantido, um quirografário,
ele executava a companhia devedora e pedia a penhora de bens onerados em garantia real. Isso estabelecia o concurso especial de credores do processo civil. E daí todos os credores se reuniam ali. E, ao mesmo tempo, o juiz adotava uma regra que aqui seria equivalente à penhora da empresa, né? Com penhora de faturamento, e apontava um receiver, que é o administrador do CPC de 73, nomeado pelo juiz para apurar a féria diária. E com isso, ninguém mais executava aquele conjunto de ativos que ficava administrado por esse receiver, e daí tinha uma elegante dança, né, disse David Skill, que envolvia movimentos com investimentos e a adjudicação dos ativos como um todo pelo conjunto de credores que saíam da recuperação do equity receivership com aqueles ativos operando, enfim, com uma nova estrutura de capital, uma empresa reorganizada, com uma proteção dos interesses de todos os credores, stakeholders, e também da comunidade, enfim, né, das vantagens sociais que aquela empresa gerava. Ou seja, né, se inventa uma ferramenta pela qual se impede uma corrida por ativos, e daí há um stay, uma suspensão, e não por uma ordem formal de stay, mas por conta do concurso especial de credores estabelecido, e se nomeia um receiver, um administrador, para gerir aquela operação enquanto os credores se preparavam para adjudicar a empresa, né, que saía reestruturada dessa execução, né, com um concurso especial. Ou seja, né, a recuperação judicial... A gente poderia... esse modelo de recuperação ele tem na sua raiz, vamos dizer assim, a penhora de faturamento, né? É isso. Se a empresa gera equity, né? Se a empresa gera valores, é melhor, então, para os credores pegar esses valores, manter a empresa em funcionamento e se pagar com esses valores do que liquidar e simplesmente dividir os seus ativos, né? Então, isso está na raiz da evolução da recuperação empresarial, né? Que é na origem na legislação processual civil americana e que existe também no Código de Processo Civil brasileiro, seguramente desde 1973, né? Eu não me lembro se no de 39 havia, mas arrisco dizer que já havia. Havia, desde as ordenações. Eu publiquei um artigo em 2012 na Revista dos Tribunais, uma série comemorativa aos 100 anos da revista, e eu comentei um acórdão lá, convite da RT, sobre penhora de faturamento. E eu fui estudar a origem da penhora do faturamento, e é uma coisa muito interessante, porque isso remonta ao Instituto das Adjudicações e Rendimentos, que tinham lá nas ordenações, que era mais ou menos assim: quando a execução recaísse sobre um bem que fosse de valor de dobro, desdobro ou mais do que o valor do crédito exequente, se invocava uma regra de suma equidade, que era a seguinte: não faz sentido se excutir um bem de grande valor por pequena dívida. E, nesse caso, se possibilitava que o bem fosse, isso variou ao longo da história, mas locado. Depois se utilizou a figura da anticrese do bem, isso no CPC de 39. Depois um usufruto do bem. Mas a ideia basicamente é que o fluxo de caixa gerado pelo bem, era adjudicado pelo exequente e o bem permanecia íntegro no patrimônio do devedor. Então existia aqui uma relação entre a menor onerosidade, o menor gravame da execução, e se a gente quiser trazer para empresas de penhora de faturamento, preservação da empresa. Ao invés de se executar e tirar um maquinário dessa empresa e impossibilitar que ela siga gerando faturamento e bem-estar, talvez não seja melhor manter tudo reunido, como os equity receiverships faziam, com a operação gerando, e aquele valor que sobrasse a mais era utilizado para satisfazer credores, como ocorre na adjudicação dos rendimentos e na penhora de faturamento. Então, a gente tem aqui uma relação muito forte entre a menor onerosidade da execução, que é algo
né, a um orientador do processo de execução e a preservação da empresa. E aqui a preservação da empresa nesse sentido que você mencionou, que é a ideia de uma empresa operando, ela gera um valor que pode ser superior ao valor da venda fragmentada dos bens dessa empresa. Então, no final das contas, uma lição que fica aqui... Desculpa, deve estar com algum delay, mas deixa eu só... Talvez, eu acho muito interessante essa abordagem, porque as questões não são estanques, né? Então, quando se estuda a execução e depois vai se estudar a falência e recuperação, são visões complementares, né? São princípios que se mostram com características algo próprias aqui e ali, mas com raízes comuns, né? Então, é muito interessante perceber o princípio da menor onerosidade da execução aplicada à ideia de recuperação judicial, né? Quer dizer, é muito legal isso, né? E também das medidas cautelares, né? Nos processos de execução e patrimoniais, e também aplicar os mesmos princípios nas regras de recuperação empresarial, né? A raiz é a mesma, de fato. A raiz é a mesma, e o interessante é que a forma, né, pela qual a execução recai sobre o patrimônio do devedor determina o maior sucesso ou menor sucesso da execução, do ponto de vista de efetividade da recuperação do crédito, mas também é decisivo para determinar qual será o valor da empresa ou do patrimônio do devedor depois de realizada a execução. E o interessante aqui é que, portanto, dadas as origens e os princípios comuns que têm vasos comunicantes, têm o mesmo DNA, a gente pode dizer, é possível que a gente construa alternativas de recuperação efetiva de empresas na nossa prática jurisdicional atual sobre processo de execução, conforme nós façamos a execução recair sobre o patrimônio do devedor. Vamos penhorar aquela máquina sem a qual a empresa para de operar, ou vamos fazer uma penhora de férias diária, mas não por um percentual fixo de faturamento, porque isso não corresponde à realidade financeira da empresa, mas sim com um administrador que apure o quanto sobra depois de paga as despesas operacionais. Então, a nossa técnica de execução interfere na efetividade da prestação jurisdicional e também interfere em outra coisa. Isso é muito interessante sobre a execução hipotecária e concurso especial de credores, que é, se a execução recai sobre o patrimônio do devedor e conduz a uma liquidação, então, ao invés de se preservar aquele valor daquele bem que vale o dobro, tresdobro ou mais, para usar a linguagem das ordenações, que é a empresa operando que vale mais do que os ativos individuais. Se a gente vai, tira um pedaço da empresa e destrói esse valor, o que acontece? A empresa não consegue pagar outros credores depois. E o resultado é que isso gera um efeito cascata, que basicamente menos credores serão pagos no vencimento, trabalhistas, tributários, fornecedores, financiadores, enfim, mais credores vão iniciar o seu contencioso, os seus processos de execução, e daí mais trabalho para o Poder Judiciário, enfim. E o que o Judiciário, daí com vários juízes de diferentes justiças, federal, trabalhista, estadual e assim por diante, buscando penhorar ativos, no final das contas vão encontrar menos ativos penhoráveis e vão tentar daí penhorar aquela outra máquina que tinha sobrado e, como resultado, menos valor e menos credores pagos. E a gente vai ampliando o problema de insolvência e o problema de uma litigiosidade excessiva que aumenta o volume de trabalho do juiz. Menos tempo dedicado para cada processo, e daí mais se diz, há uma demora na prestação jurisdicional e as execuções não terminam e não há uma recuperação de crédito. Agora, se nós fazemos a execução recair sobre o patrimônio da empresa devedora de uma maneira em que se preserva o valor da empresa devedora e, portanto, se assegura de um lado uma recuperação de crédito, mas de outro lado, um menor impacto possível em outros credores e fornecedores, haverá valor para pagar mais credores e menos descumprimentos e menos processos de execução e assim por diante. Eu acho. E isso está tanto na origem da recuperação judicial,
quanto na nossa prática jurisdicional atual sobre processo de execução em algumas frentes. Enfim, tem alguns exemplos magníficos brasileiros de uma recuperação judicial, vamos dizer assim, criada exclusivamente pela prática jurisdicional, né, sem movimento legislativo, enfim, e com muito sucesso e com muita efetividade. Então, são experiências que a gente tem que também, né, exaltar, enfim, mostrar, olha, o nosso poder judiciário também tem essa sensibilidade, essa criatividade de perceber os problemas concretos e fazer com que a execução recaia sobre o patrimônio do devedor da forma mais eficiente possível. Isso aqui não quer dizer da forma mais agressiva possível, mas sim da forma em que preserve o maior valor possível, ao mesmo tempo em que viabiliza a recuperação de crédito, né, pelo credor. Temos boas experiências, mas enfim. Não, eu estava dizendo que eu acho essa abordagem muito pertinente aqui no Fonagem, porque deixa muito claro que esse raciocínio de impactos econômicos da atuação jurisdicional, que é muito forte na recuperação judicial, que é muito forte na falência, ele também é e deve ser empregado em toda e qualquer atuação judicial que tem impacto em funcionamento de empresas, como, por exemplo, na execução. Então, todos os colegas magistrados, mesmo aqueles que não são juízes especializados de varas empresariais ou de falência e recuperação, têm uma importância muito grande na manutenção do bom funcionamento da economia e na saúde, né, da sociedade, saúde financeira e econômica da sociedade onde ele atua, porque a forma como ele vai conduzir esses processos, que aparentemente não tem nada a ver com recuperação e falência, impactam também no funcionamento da economia, impactam também na possibilidade de recuperação do crédito, e isso tem efeitos no estabelecimento de taxa de juros, no oferecimento de mais crédito, no desenvolvimento do empreendedorismo. Então, é muito interessante essa abordagem em que nós estamos dando uns 2 ou 3 passos para trás para ter uma visão panorâmica dessa situação e não fechando o nosso foco apenas em processos de insolvência empresarial, né? As execuções individuais têm esse impacto também. Mas tem um ponto que eu gostaria que você desenvolvesse que eu acho que é muito importante e todo juiz se preocupa com isso, né? É evidente que os juízes eles têm criatividade, né? Os juízes eles têm a capacidade de fazer interpretações criativas e sempre destinadas a dar àquele instituto, né, uma aplicação mais efetiva para potencializar os seus resultados, mas muitas vezes esse tipo de conduta acaba sendo confundida ou acaba mesmo desviando para aquilo que hoje é tão combatido e chamado, né, de ativismo judicial. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu sei que você já tem, inclusive, trabalhos falando sobre essa questão do papel da jurisprudência e fazendo diferenciações importantes, né, acerca desse conceito de ativismo. Eu acho que tem a ideia de ativismo, né, e a crítica que está encerrada aqui nessa noção envolve stakeholders diferentes e insatisfeitos. Um credor que tentou executar e não recebeu o seu crédito, enfim. E o interessante é que quando a prestação jurisdicional cria essas ferramentas eficientes, né, e inovadoras que melhoram a prestação jurisdicional, ninguém reclama de ativismo, ninguém acusa de ativismo. Vamos pegar um exemplo aqui muito positivo nosso sobre como a gente pode fazer a execução recair sobre o patrimônio de um devedor de uma forma diferente, não legislada, e que reduz litigiosidade, protege empresas, protege interesses de credores e, enfim, e aumenta a recuperação de crédito. A ideia é fazer com que a execução não destrua valor, né? Não mate a vaca leiteira, aqui, a galinha dos ovos, para usar essas metáforas, né? Como é que a gente faz, então, para que o credor receba, mas sem que aquela unidade de organização, né, seja destruída e pare de gerar valor? Vamos pegar o exemplo da Justiça do Trabalho, com o plano especial de execução,
que no Rio de Janeiro foi regulado pela vice-presidência do TRT, pela resolução número 1 de 2007. É já antigo. Como é que funciona aqui esse plano especial de execução? É assim, se há vários credores trabalhistas, né, em execuções distribuídas perante diferentes juízos trabalhistas, que vão fazer penhoras de faturamento e assim por diante, o que acontece com a empresa? De maquinário e tal. A empresa é estrangulada, ela mingua, a vaca leiteira morre, né? E, portanto, ainda que alguns credores trabalhistas possam receber, o valor aqui vai caindo, mais descumprimento de obrigações trabalhistas, mais execuções trabalhistas, e isso destrói a empresa enquanto fonte geradora de benefícios sociais, geradora de valor, de bem-estar e assim por diante. O que fez a Justiça do Trabalho do Rio com o Plano Especial de Execução? Que é algo brilhante e não é legislado, isso que é a criação jurisdicional pura. Cria um plano que diz assim, se tiver várias execuções que coloquem em risco a continuidade da empresa, a empresa vai e apresenta um plano especial de execução à vice-presidência do tribunal, propondo um pagamento de até 10 anos, são 5 ou até 10 anos, dizendo assim, olha, essa vaca leiteira funcionando, gera para pagar despesas de fornecedores e tal, e sobra isso aqui por mês. Então eu posso pagar isso aqui por mês, porque se tirar mais do que isso, daí não vai pagar credor, não vai pagar fornecedor, e daí a empresa vai colapsar. E agora a empresa se compromete a pagar a um juízo concentrador de execuções que recebe o valor e distribui o valor aos demais credores, né, trabalhistas, exequentes trabalhistas. Com isso, se impede aquelas penhoras que sufocam a empresa e se preservou a empresa. O que é isso? É uma forma de fazer a execução recair sobre o patrimônio da empresa devedora, que preserva valor e preserva benefícios sociais, aumenta pagamento na recuperação de crédito e, portanto, diminui litigiosidade. Daí tem mais juízes com mais tempo disponível e mais, enfim, atenção àqueles processos em que faz sentido atuar. Então, isso aqui é uma criação brasileira espontânea, né, gerada pela inteligência dos nossos tribunais, que não é legislada, que não foi, enfim, e que é muito parecida com os equity receiverships, mas só que circunscrita à jurisdição, na justiça do trabalho, enfim. Mas o fato é que a gente pode imaginar esses modos de execução envolvendo concursos especiais de credores, daí podem ter credores trabalhistas, tributários, enfim, execuções que vão criar concursos especiais. E daí, nesse caso, alguém reclama que isso aqui é ativismo judicial, porque não está na lei, né? Enfim, não tem legislação, pelo contrário, né? A regra é diferente. Então, aqui ninguém vai falar mal, né? Dizendo, não, isso aqui o judiciário criou, enfim. Por quê? Porque melhora a vida de todo mundo, né? E daí a gente pode pensar, então, mas espera aí, qual é o papel, né, da discricionariedade judicial na construção de soluções para problemas de insolvência? Né? Porque, no final das contas, insolvência não é só recuperação de empresas, pode ser também dificuldade de pagar credores trabalhistas, pode ser dificuldade de pagar créditos tributários, enfim, né? Como é que, qual é o papel aqui? Isso é uma coisa interessante, né? Se fala de ativismo, mas em insolvência, em gestão de crédito, a discricionariedade judicial é fundamental. É impossível conceitualmente conceber sistemas de insolvência e de execução sem que haja um espaço para o juiz criativamente ajustar, modular certos efeitos. Eu vou dar uma das explicações para isso, e a literatura é bastante desenvolvida sobre a importância da discricionariedade judicial, não sou eu que estou inventando isso aqui, portanto. Uma das razões pelas quais existem leis de falência, por exemplo, para lidar com problemas de insolvência, decorre do fato de que os contratos financeiros, por exemplo, quando credores emprestam dinheiro para a empresa, enfim, bancos, fundos e assim por diante, esses contratos não conseguem antecipar nas suas cláusulas todos os cenários possíveis futuros de inadimplemento. As variações são infinitas aqui. Então, se faz um contrato financeiro ou vários contratos financeiros, mas o fato é que esses contratos sempre são contratos incompletos e deixam um espaço aberto para, no caso da insolvência, serem preenchidos por uma solução que ninguém conseguiu imaginar antes, porque ninguém imaginou aquele problema específico naquele contexto, com aqueles novos credores que surgiram, ninguém antecipava e assim por diante.
né? E daí surge a necessidade, então, de algo completar esse vazio, essa incompletude contratual, e é a lei, né? Então, já que as partes não conseguem antecipar o futuro, ninguém tem uma hiperracionalidade, é uma racionalidade limitada, o contrato é limitado, e daí a lei vem para complementar esse contrato. Né? Só que tem um problema. O legislador também não consegue antecipar todas as possibilidades, né? Exatamente, o legislador também é um ser humano, como os contratantes, né? Ou são seres humanos com limitações e racionalidade, e não conseguem antecipar todos os cenários futuros em que problemas de insolvência podem se manifestar. Há também, né, incompletude na legislação. E é por isso que a legislação, ou as leis de insolvência no mundo inteiro, e aqui no Brasil também, recorrem abundantemente a cláusulas gerais, conceitos indeterminados, princípios, ou seja, regras mais gerais que apontam para certas direções, mas não determinam especificamente qual a medida concreta que se deve tomar para ir mais para lá ou mais para cá. Diz, olha, vamos tentar preservar empresas, aumentar a recuperação de credores. Aí vem par condicio creditorum como um princípio orientador e por aí vai. Né? Ou seja, né, o legislador também cria, vamos dizer, esses módulos com maior abertura semântica, mais principiológicos, enfim, porque quando a situação de insolvência concreta, né, acontece, ela se concretiza, daí a gente vai ver quais são os credores. A gente não imaginava que seriam tais credores em tais números, os valores tais, e que teria uma pandemia. Ninguém conseguia, nem antecipava isso, por exemplo. E o fato é que o magistrado, por estar presente da situação concreta, da realidade da insolvência, e não das infinitas possibilidades de realidades de insolvência, o magistrado está numa posição privilegiada, porque o magistrado ele não está tentando adivinhar o futuro, ele está presente no fato concreto. E daí consegue se utilizar dessas ferramentas de cláusulas gerais, princípios e conceitos indeterminados, para, naquele caso concreto, modular um pouco para cá, modular um pouco para lá. E a gente tem aqui regras de modulação que são bastante interessantes, enfim, mas o fato é, sem essa discricionariedade judicial, é conceitualmente impossível que a gente tenha prestação jurisdicional em matéria de insolvência, né? Então, aqui, quando se fala em ativismo judicial, se está falando, no mais das vezes, de um aspecto ineliminável da prestação jurisdicional em matéria de insolvência. E é importante que todos tenham consciência disso, porque, no final das contas, o que nós temos que fazer é que, trabalhar e discutir como o FONAGEM faz, para que a gente tenha consciência maior disso e que a gente tenha daí uma maior, vamos dizer, efetividade nessa modulação e nessas escolhas. Mas elas são inelimináveis, elas sempre vão estar presentes. Enfim. O sistema norte-americano e o nosso colega magistrado do FONAGEM, né, o Pedro Ivo, bem lembrou aqui no comentário dele, né, os equitable powers do juiz no sistema norte-americano, a Section 105, onde a legislação dá a ele poderes para tomar a medida que ele entender que é a melhor medida para aquele caso, e inclusive determinar a prisão, né, que muitas vezes essa seção, né, 105, ela é utilizada para punir, né, contempt of court em processos de insolvência. E assim, eu acho muito interessante essa questão dos limites do juiz na interpretação e na adequação dessas cláusulas gerais. A lei é, por definição, incompleta, né? Os conceitos usados pela lei devem ser preenchidos pelo juiz e é impossível você, de antemão, determinar com exatidão qual é o sentido daquela medida. Isso me faz lembrar um autor que você conhece, inclusive foi você quem me apresentou, que é um autor contemporâneo, mas que tem ideias muito interessantes, que é o Joe Hawley, né? Quando ele fala da bounded moral rationality, tratando do sistema Exatamente. Né? Onde ele diz, olha, o melhor é que o procedimento possa legitimar a melhor resposta, possa ser gerador da melhor decisão, tendo em vista
os interesses envolvidos naquela questão. Então, a grande virtude, na opinião dele, é que o procedimento seja transparente, inclusivo e democrático, porque assim o juiz terá melhores condições de escolher, tendo todo esse conhecimento, a melhor decisão para o caso concreto, né? Não sei se você pensou nisso também, mas enquanto você conversava e falava, eu lembrava da Bounded Moral Rationality do Joe Hawley. Exatamente, né? É a mesma, vamos dizer, o mesmo veio aqui que a gente está explorando conjuntamente. Então, né, sintonia absoluta aqui. E olha só que interessante, né? A seção 105 do Código de Falências norte-americano diz basicamente o seguinte, que o juiz tem poderes de criação jurisprudencial de soluções. E daí há discussões sobre, existe a seção tal que diz que a suspensão, para usar uma metáfora para cá, é de 180 dias, mas daí o juiz vê que no caso concreto ali não funciona. Então o juiz pode criar alguma coisa diferente? Nos Estados Unidos pode, está no artigo, na seção 105 do Código de Falências. E no Brasil existe uma regra, uma seção 105, a gente tem, mas ela é tão esquecida na nossa lei, ninguém cita nunca, enfim, ela é tão desprestigiada, que é o artigo 126 da Lei de Falências, que diz assim que nas relações patrimoniais não expressamente reguladas nesta lei, o juiz decidirá atendendo à unidade, ou seja, né, você vai ter um concurso, então não vai ser cada um por si, a universalidade do juízo e a paridade de tratamento dos credores. A gente está tratando aqui com cláusulas gerais para que orientam essa criação do juiz. O Brasil tem uma seção 105 também para fundamentar. E não só o artigo 47 da lei, que traz um princípio também, que tem uma abertura semântica muito grande, mas também o artigo 126, que eu acho que tem mais força ainda. E o que você falou aqui sobre um procedimentalismo, né? Já que há uma limitação aqui de racionalidade, inclusive moral, e daí o Lee está preocupado com fundamentos éticos do direito da insolvência, né? E construção de justiça, assim por diante, que tipo de justiça o direito da insolvência entrega, enfim. Mas aqui tem uma coisa interessante, eu pensando também na prestação jurisdicional por quem não é magistrada especializada em insolvência. O que será que é isso, né? Que foi referido, que o Daniel referiu agora? Será que isso é coisa de especialista? Esse procedimentalismo, a preocupação do magistrado em assegurar um procedimento inclusivo, em que haja espaço para manifestação, para divergência e para recurso e tutela de direitos, e voto e disposição de direitos, esse procedimentalismo puro equivale ao devido processo legal. A gente está falando em processo civil, a gente não está falando de um bicho diferente daquilo que é o feijão e arroz, é o pão de cada dia de todo magistrado com atuação civil, que é discutir processo e discutir a integridade do procedimento e como esse procedimento protege, assegura garantias àqueles que vão participar dessa disputa, que é o processo de insolvência, disputa essa orientada por alguns critérios, que são, essa disputa não pode destruir valor, então nada de cada um por si, é coletivo, a unidade, a universalidade do juízo, e essa disputa vai envolver a construção de consentimentos, quer dizer, como é que a gente constrói consentimentos? A gente tem desde uma unanimidade, todo mundo tem que aceitar, até regras que vão aos pouquinhos, matizando isso, deliberações por supermaiorias de 90%, deliberações com uma maioria absoluta, né, e não qualificada, com maioria simples, quer dizer, a gente vai uma decisão que acaba sendo impositiva depois de todos poderem se manifestar e daí há uma decisão, quer dizer, no final das contas, a gente está tentando criar a decisão mais legítima possível, e para isso, então, a importância do procedimento e da proteção desse devido processo recuperacional ou devido processo de execução coletiva, no caso aqui, né? E que, no final das contas, vai tentar, na maior medida, e aqui, então, a necessidade de modular e de discricionariedade, proteger valor, proteger
a galinha dos ovos, a vaca leiteira e os interesses que circundam essa unidade aqui de organização e de bem-estar, e também, né, distribuir entre os credores da forma mais legítima possível, com a maior adesão possível. Por isso, então, a construção de consentimento, a busca de consentimento pelo procedimento, para que se resolva a situação de insolvência. Então, no final das contas, tanto de uma perspectiva teórica quanto de uma perspectiva prática, né, de olhar a nossa realidade de prestação jurisdicional, nós vamos encontrar essas características presentes, inclusive na prestação jurisdicional de quem não atua apenas com processos de recuperação judicial ou de falência, né? Enfim, então, a gente está falando, no final das contas, de como organizar a nossa prestação jurisdicional de uma forma mais eficiente e mais legítima, né? Democrática. Eu me lembro, quando eu li o Joe Lee pela primeira vez, eu mandei uma mensagem para o Daniel, imediatamente eu disse, achei um autor que fala sobre a gestão democrática aqui. Porque a preocupação com um procedimento inclusivo, que dê voz, que dê, né, a possibilidade de contraditório, de voto e por maiorias, assim por diante, é tão grande que eu pensei, isso aqui é a gestão democrática, né? Claro que ele estava escrevendo para a realidade americana, enfim, mas se ele conhecer aqui a gestão democrática, ele certamente vai incluir no artigo dele essa, né, enfim, essa descrição, enfim, porque é isso. Mas sabe, Cássio, essa sua abordagem, que eu penso que é uma abordagem bastante difícil de se encontrar, né? Porque normalmente a gente segmenta os estudos e perde um pouco a visão do todo e do contexto, né? Por trás do texto, né? Mas essa sua abordagem acaba explicando um fenômeno que aconteceu comigo. Eu me tornei juiz titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais em São Paulo em 2011. E antes disso, eu era juiz cível, né? E toda a minha área de concentração acadêmica, o meu mestrado, o meu doutorado, os meus livros, eram todos voltados para execução, processo coletivo e tutelas de urgência. Então, acho que o fato de eu ter me sentido, de alguma forma, bastante à vontade, né, na vara de falências e recuperações judiciais, que é uma vara muito desafiadora, né? E eu acabei chegando lá sem ter uma experiência prévia com processos de insolvência, mas com uma bagagem grande dessas matérias que, no fundo, estão ali na raiz do raciocínio dos processos de insolvência empresarial. Então, é muito interessante ver isso e acho que é muito útil para os nossos colegas do FONAGEM, que se interessam pela matéria, mas não são juízes de varas especializados, para que eles percebam a importância que a atuação jurisdicional deles tem, inclusive nessa área, muito embora possa, em princípio, não ser a área principal de atuação. Mas é muito, muito legal essa forma de enxergar. E, Cássio, a gente já está chegando quase no final. Você estava dizendo que lá nos Estados Unidos, então, o Código de Falências americano, o Bankruptcy Code, ele acabou se formando a partir de criação e consolidação jurisprudencial. A jurisprudência veio antes da lei. Mas você acha que depois de termos a lei posta, a jurisprudência pode continuar evoluindo também e determinar novas alterações legislativas? Ou você acha que isso poderia, de alguma forma, ser considerado aí sim um ativismo, né? O juiz desafiando os critérios de justiça da lei posta? O que você acha disso? Eu diria que a lei posta é escrita com ênfase em princípios, conceitos indeterminados e cláusulas gerais por conta dessa variabilidade das situações de insolvência. Então, necessariamente, o juiz tem que criar, necessariamente a atuação da jurisprudência é importante. Vamos pensar, a gente poderia falar sobre o direito americano depois de 78, com a atual lei de falências lá, mas vamos falar do direito brasileiro, né? A lei 11.101 de 2005. Quando ela foi escrita,
né, isso ali em meados dos anos 2000, enfim, nós tínhamos um determinado nível de conhecimento sobre situações de insolvência. Vamos parar, quem é especialista na matéria, e botar a mão na cabeça e vamos pensar, será que a gente continua igual ao que nós éramos em 2005? Ou será que nós evoluímos? Nós evoluímos muito, nós fomos vendo nos casos concretos problemas novos, situações novas e soluções novas para esses problemas que não estão e não estavam na lei. Isso é uma coisa interessante, né? O livro, um dos meus livros, em coautoria com um ex-magistrado, enfim, né? Magistrado aposentado, agora desembargador aposentado, o meu querido amigo Ayub, chama-se A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas. E basicamente ali, esse livro envolveu uma coleta de 5, 10 mil acórdãos e foi sendo escrito, ao invés de ser nota de rodapé citando outros livros, era assim, vamos ver o que a jurisprudência diz, e daí nota de rodapé e no texto, né, ia consolidando. E o retrato que sai dessa descrição jurisprudencial é um novo retrato que é muito diferente daquilo que estava na lei e que a literatura mais embasada na lei acabava reproduzindo. Por quê? Porque a jurisprudência necessariamente cria em matéria de insolvência. Isso é ineliminável. Isso aqui e mais. E o interessante é que nós podemos criar não só na recuperação e na falência, mas também criar pensando como a execução trabalhista, fiscal e assim por diante pode recair sobre o patrimônio do devedor de uma maneira mais eficiente, né? Eu gosto de lembrar aqui do Mercador de Veneza, né, em que o Antônio garantiu uma dívida com o Shylock, e se não houvesse o pagamento da dívida, o Shylock poderia tirar 1 libra de carne do Antônio. E daí a discussão era, bom, ele não pagou, deu o default, e daí veio a execução. Mas espera aí, se tirar 1 libra de carne, o Antônio morre. Ou seja, matou a vaca leiteira aqui, todos os interesses que orbitam em torno do Antônio vão... Então a gente tem que fazer a execução recair sem destruir, né, o valor da empresa devedora, a vida da empresa devedora, para usar essa metáfora aqui do Mercador de Veneza, de Shakespeare. Então, eu acho que a gente necessariamente tem que confiar na atuação jurisdicional, e aqui entra um ponto muito importante, que é o que destrói valor, né, e inviabiliza a recuperação de crédito, aumenta o volume de litigiosidade, enfim, gera, na verdade, problemas e não ganhos e benefícios, é uma diferença, é uma manutenção de um estado de incerteza e de indefinição. Por que razão? Porque a empresa tem um tempo econômico e financeiro das relações que é muito mais rápido. E aqui tem até fundamentos interessantes de antropologia para pensar como os credores se relacionam com o descumprimento e como passar logo a régua e resolver o problema faz com que todo mundo esqueça e olhe para frente. Mas enquanto a indefinição está mantida, as dificuldades de relacionamento, de seguir fornecendo, de confiar e tal, se mantêm. Então tem um tempo econômico e financeiro que é diferente do tempo da prestação jurisdicional e, notadamente, não prestação jurisdicional, eu diria, do tempo recursal. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que parar para pensar e como a gente pode resolver isso, que é fundamentalmente a velocidade da prestação jurisdicional depende, e essa aqui é uma posição que eu defendo publicamente já de longa data, que se valorize a decisão de primeiro grau, que é do magistrado que está mais próximo da situação, tem um maior conhecimento sobre, né, o que está se passando. Não é só aquela matéria muito recortada que é devolvida, enfim, mas há um contexto muito mais amplo de conhecimento. E, portanto, né, o magistrado de primeiro grau tem um papel muito importante em construir essas soluções, né, e é importante que a gente consiga pensar... derrubar. Perfeito, o nosso sistema recursal prestigiando essa atuação de primeiro grau. Porque, no final das contas, se o juízo de primeiro grau decide, faz uma modulação que resolve um problema, mas isso fica em suspenso até que os sucessivos recursos, enfim, né, sejam julgados, e se não se sabe como, isso é o que, na verdade, asfixia a vaca leiteira aqui, né, o que acaba,
Então, a gente tem que conseguir, eu acho que, no final, melhorar a nossa prestação jurisdicional, repensando e dando mais valor ao magistrado de primeiro grau, que é quem está frente a frente com os problemas, não é só um probleminha, né? Enfim, isso eu acho que é uma discussão muito relevante, é uma discussão que tem que ser levada à frente. Mas, enfim, foi tem excelente. tantas discussões boas aqui. Excelente a sua participação. O tempo passou voando, né? Infelizmente, 1 hora é pouco para essa nossa conversa. A gente vai ter que marcar um novo encontro para continuar essa conversa. Muito obrigado por ter vindo até o Fonagem, por ter conversado conosco. Eu tenho certeza que a sua palavra deve ter estimulado aí a curiosidade, né? E o raciocínio dos magistrados, de todos aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos os meus amigos, a todos que acompanharam, e nos vemos no próximo evento do Fonagem. Até lá. Tchau, tchau. Muito obrigado, foi um privilégio. Até logo a todos, e, enfim, espero que todos os processualistas brasileiros tenham aqui despertado, né, o seu interesse para pensar as relações entre recuperação de empresas e processo, né, de execução e processo civil. Muito obrigado mais uma vez, foi um privilégio, foi uma grande honra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.